Querer ser perfeito de primeira. Essa é uma das coisas que ontem eu estava pensando um pouco sobre isso e é uma das coisas assim que provavelmente você talvez seja muito parecido comigo, que é querer ser perfeito, fazer as coisas de primeiro, já bem perfeito, tudo certinho. E na verdade, isso só causa na gente ansiedade, causa na gente comparação, causa síndrome do impostor, causa diversas coisas ruins que acaba frustrando e travando a gente. E eu queria saber se você também é parecido assim comigo, né? Porque principalmente quando a gente começa a produzir conteúdo na internet e na verdade, esse querer ser perfeito de primeira, ele acaba atingindo todas as áreas da nossa vida. E com certeza, talvez você nunca nem tenha parado para pensar sobre isso, mas talvez você seja uma pessoa parecida comigo, né? Que acaba acontecendo essas coisas também e é muito ruim. Por quê? É, Vou contar algumas histórias que já aconteceram comigo, que eu só vim parar para refletir, né, há poucos anos atrás, né, dois, três, uns 2 anos, 3 anos normalmente, que eu comecei a parar para refletir sobre aquelas atitudes de antes. E aí eu cheguei nessa definição, né, de que é querer ser perfeito de primeira. Por quê? Principalmente quando a gente está aqui nas redes sociais, no YouTube, no. Independente de onde seja, né? No Instagram, no TikTok, a gente acaba se comparando demais. Por quê? É, a gente compara a nossa vida atual com a vida atual do outro, né? E o outro, normalmente, a gente só se compara com quem onde a gente quer chegar, né? Com pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar. E aí acaba que a gente fica pensando que tudo aconteceu muito rápido. Ele acertou o primeiro produto, né, muito rápido, trazendo aqui para a nossa realidade, né? Que provavelmente se você está vendo esse vídeo é porque você quer ter um negócio através da internet, né? Ou conseguir fazer com que o seu negócio através da internet ele funcione. E aí a gente acaba se pegando muito nessa parada de querer ser perfeito de primeira, né? A primeira vez, né, depois que eu parei e olhei para trás e comecei a refletir sobre isso, eu entendi que a primeira vez que aconteceu isso comigo foi na época da escola, né? Quando eu saí ali da oitava série e fui pro primeiro ano, né? Eu saí de uma escola pública e fui para uma escola particular. E eu tenho uma particularidade que é o quê? Ali na sexta série, eu fui diagnosticado, né? Eu não sei outro nome, com altas habilidades, né? Altas habilidades de superdotação. Não tanto a superdotação, mas uma alta habilidade, né? Eu fiz teste, passei por psicólogo e tudo. E aí, pessoas assim como eu, né? Que tinha alguma alta habilidade, era superdotado em alguma área, você participava no turno contrário, é, de aulas específicas para aquilo, né? Para desenvolver e potencializar aquilo que você tinha de bom. E aí o que que acontece? É, Aí eu peguei, né? Eu fui mais para essa área de exatas, né? Eu fazia robótica e tudo, ia para essa área, e tinha outros colegas meus que dessa área de superdotação, né? Que eles tinham área de ciências, aí tinha área de matemática, tinha área de artes, e eram colegas, a gente ali na parte de ciências, a gente trocava muita ideia e tudo, né? Criava projetos juntos. E aí o que que acontece? Aí passou, né? Fiquei esse ano, né? Fiquei a sexta, sétima, oitava série, né? Participando do grupo ali. E aí o que que acontecia? Eu me sentia muito sozinho, porque quando eu ia para a escola normal, né, que eu ia à tarde para 2 vezes na semana para essas aulas especiais, e na parte da noite, ó, de manhã eu fazia escola normal, né, escola pública normal, sexta série, sétima, oitava.
E eu me sentia meio deslocado quando eu voltava para a realidade, vamos se dizer assim. E aí eu acabei deixando um pouquinho de lado essa parte das aulas de altas habilidades de superdotação. E aí, só que aquilo fica, né, em você. E eu não tinha um entendimento que eu vim entender agora há poucos anos, né? Como eu venho dizendo no vídeo. Só que lá no primeiro ano, quando eu fui para a escola particular, eu sofri com a questão não conseguir fazer essas coisas de primeira, né? Não conseguir, por exemplo, pegar uma prova, por quê? Querendo ou não, o nosso sistema, ele é muito defasado, né? O sistema público com o sistema particular, né, de educação, ele é muito, muito, muito defasado. Assim, é gritante a questão de ensino, né? Então, assim, o pessoal da escola particular é muito mais avançada que a escola pública. E é até por isso também que tinha essa questão das altas habilidades, né? Porque como eu me destacava de uma maneira muito fácil, né, nas aulas cotidianas, né, nas aulas ordinárias ali, eu fui para esse grupo, né? Passei pelo teste, você tinha que fazer um teste, tudo com a psicóloga e ela te avaliava. E aí o que que ela me disse lá na época, né? Que não é que eu era melhor que os outros, mas é que eu tinha uma capacidade de entender e compreender as coisas de um pouco mais rápido. Só que eu não consegui compreender isso muito bem, né? Eu só consegui compreender isso há poucos anos atrás. E eu tô falando isso, eu tinha 12, 13 anos de idade, né? Quando eu fui diagnosticado com altas habilidades. E aí, só que na oitava série, quando eu fui pro primeiro ano e fui para essa escola particular, eu me vi em uma outra realidade. A realidade que ela era mais desafiadora. Por quê? Conteúdos que eles estavam revisando, né, ali no primeiro ano para entrar em uma matéria nova, para mim era uma matéria nova, completamente nova, nunca tinha visto na minha vida. E isso foi muito chocante para mim, porque eu me vi na primeira vez em confronto em ficar de recuperação. Eu nunca fiquei de recuperação na minha vida. E aí, aquele confronto que eu tive da vida, que era para me ficar de recuperação, tudo entrou em choque, né? Entrou em um conflito de que, cara, se eu tenho altas habilidades, eu tenho que saber tudo de primeira, eu tenho que ser o melhor em todas as matérias ao mesmo tempo, e eu tenho que aprender de primeira, eu não posso nunca na vida reprovar o que é de recuperação. E aquilo entrou em choque, assim, entrou em um conflito tão grande na minha mente que eu acabei saindo da escola, né? Foi um puta prejuízo para meus pais, porque assim, era uma escola particular, mas era bolsa, era 100% bolsa, era uma escola muito cara aqui, de Brasília. Não das mais caras, né? Mas era cara. E meus pais gastaram um puta dinheiro, tipo, mais de 3 mil conto na época, né? Com livros e tudo. E eu desperdicei, né? Joguei fora e tal. E aí. Só que eu me vi por conta desse conflito, né? Volta lá para aquela questão inicial, né? Que é o querer ser perfeito de primeira. E a gente não é perfeito de primeira. Independente se você tem uma alta habilidade, se você é muito bom em uma área. Mas para você ter ficado bom em alguma área, em alguma coisa, leva treino, né? Leva, mesmo quem é gênio, mesmo quem tem uma capacidade muito acima da média das outras pessoas, e isso em qualquer área da vida, ele precisa de treino, porque a constância é aquele velho clichê, né? O talento como é que é? O constante ganha do talento. Mas é aquela, né? Ganha do talento se o talento for preguiçoso, que era meu caso, né? Tipo assim, eu era muito preguiçoso também. E aí, mas foi ali, e só agora eu vim entender isso, né? Tipo, uma parada lá de 2014, 2013, isso, 13, 14, eu não lembro certinho, foi o ano, eu acho que foi 2014, né, que eu tava no primeiro ano, que eu vim entender agora, 2 anos atrás, né, tipo, 8 anos depois, quase 10 anos depois, que eu vim compreender. E quando eu comecei a produzir aqui na internet, quando eu comecei minha carreira aqui na internet, eu comecei a entender isso, de que, ok, posso ter essa alta habilidade, né, eu me considero uma pessoa que eu aprendo as coisas muito mais rápido do que em relação à maioria das pessoas, isso, tipo assim, é uma parada nítida. Só que o que? Eu não posso me apegar a isso.
tudo que requer esforço, né, eu acabava fugindo, né? E eu fiz isso outras vezes, na época que eu passei para a faculdade, né? E aí, em resumo, lá da escola particular, eu voltei para a escola pública, continuou sendo muito cômodo para mim, porque tudo era muito fácil. Então, eu só tirava nota 9, 10, né, na escola pública. E assim eu voltei para a escola pública. Foi muito fácil, tipo, terceiro bimestre eu já estava passado em tudo. E então era aquela vida mansa, né? E aí depois eu tive outro confronto, outro choque que foi na época da faculdade, que eu passei, né, na Federal aqui de Brasília para o segundo curso mais difícil da época, que era engenharia mecatrônica, né? Só perdia para medicina em questão de pontuação para você conseguir entrar. E eu entrei, tipo, na primeira chamada e tudo, e me vi ali de novo nessa parada, né? Acho que quando, por ter sido lesado lá na época da escola particular, que eu acabei perdendo, né, em questão de aprendizado mesmo, né? Porque eu voltei para a escola pública e, e aí na faculdade eu me vi novamente lá muito parecido com a época do colégio. Por quê? Quando eu cheguei na faculdade, eram conteúdos novos, né? Era difícil para todo mundo, mesmo quem vinha da escola particular, era difícil também. Só que para quem veio da escola pública era duas vezes mais difícil. E aí eu me vi nesse confronto, né? De que eu queria aprender a matéria de primeira, né? Cálculo, física, perdão, cálculo, física, química. Eu queria aprender tudo de primeira e não é assim a realidade, né? Exatas é treino. Querendo ou não, exatas, qualquer área da exatas é treino. E eu não sabia treinar, né, as matérias. Eu não sabia parar e fazer muitos exercícios, porque eu tinha na cabeça de que se eu não fizesse as coisas de primeira, eu não era bom o suficiente, então aquilo não era para mim. Assim, uma cabeça muito idiota que você só vai aprendendo com o tempo. E aí hoje não, né? Quando eu comecei a entender a área de marketing, quando eu comecei a gostar dessa parada de produzir conteúdo, de entender o comportamento humano, de vendas, né? Que depois que eu fui trabalhar e tudo, né? Como vendedor, né? Em loja de chocolate, na feira, eu gostei desse negócio, né? De estar ali. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E aí eu consegui ver dentro do marketing realmente que era essa minha área, né? Que não era só ficar dentro do escritório. Gosto do home office, gosto do escritório, mas esse contato humano também, de ir às vendas, de sair, de estar em movimento, é o que realmente eu sou. E aí eu, com o marketing, eu comecei a entender que mesmo você sendo bom em algo, você precisa treinar exaustivamente aquilo. A gente pode pegar e comparar, né, os dois clássicos que nós temos, né? Eu vou trazer aqui para a realidade do futebol. Cristiano Ronaldo e Messi, né? Claramente o Messi, ele é um gênio. Claramente o Messi, ele é um gênio. Só que mesmo ele sendo um gênio, ele precisa treinar. Por quê? Ele precisa ter condicionamento físico, ele precisa ter tática de jogo, porque para ele poder desenvolver a genialidade dele, ele precisa ter um conhecimento daquilo que ele está fazendo. E conhecimento sobre algo você adquire fazendo, estudando. Então, na questão do Messi, mesmo ele sendo um gênio do futebol, ele precisa estar envolvido dentro do jogo para ele conseguir desenvolver a habilidade dele. O que torna ele gênio e não o Cristiano Ronaldo, né? Não tem como classificar o Cristiano Ronaldo como gênio, porque além do Messi treinar, ele tem a questão de conseguir ver as coisas de uma maneira diferente. Então isso caracteriza ele como um gênio. O Cristiano Ronaldo, ele não se caracteriza como gênio porque, pelo menos na minha concepção, isso é totalmente uma análise crítica minha e vai mudar alguém em alguma posição sobre os dois? Com certeza não, definitivamente não. Mas essa é uma maneira que eu consegui enxergar, de conseguir explicar até para mim mesmo, né? Só que o quê? O Cristiano Ronaldo ele não entra num patamar de gênio
mas ele entra num patamar muito elevado. De comparação entre Cristiano Ronaldo, até hoje existe isso e vai se estender por gerações essa comparação, quem foi melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi. Só que o quê? O Cristiano Ronaldo, ele tem o talento. E ele precisou, só que, diferente do Messi, que era o talento dele, ele excede um nível a mais. O talento do Cristiano Ronaldo, ele é mais limitado, então ele precisou correr por fora. Ele precisou fazer outras coisas, ele precisou treinar mais que o Messi. Ele precisou treinar drible mais que o Messi. Ele precisou criar mais condicionamento físico para ele se destacar em um outro patamar. Então você olha para a questão do Cristiano Ronaldo numa questão de genialidade de mentalidade. A gente pode dizer que o Cristiano Ronaldo é um gênio da mentalidade. O cara é muito focado naquilo que ele quer. Outra coisa que me despertou isso, né? Que reafirmou esse meu pensamento de que não existe, mesmo você sendo bom em algo, não existe você ser tão bom ao ponto de considerar um gênio ou você se destacar, que é, por exemplo, a questão do Ayrton Senna, né? Talvez você já tenha assistido aí a série e tudo, mas assim, o Ayrton Senna, ele é um gênio do automobilismo, ele é um gênio da Fórmula 1. Só que essa genialidade dele, ela não se mostrou na primeira temporada. Foi necessário 3 temporadas pro Ayrton Senna ganhar a sua primeira competição, ganhar seu primeiro campeonato de Fórmula 1, né? Olha o tanto de tempo. Mesmo claramente ele sendo um gênio, mas ele precisou se adaptar a outras circunstâncias e não foi de primeira, ele precisou se adaptar, ele precisou treinar, ele precisou entender o jogo, ele precisou entender como é que funcionava tudo, só que o quê? A cabeça dele era diferente. Ele tinha a cabeça de que ele não podia desistir, de que ele podia melhorar algumas coisas, que ele podia treinar mais. Então, mesmo como ele foi convidado, né, antes dele ir para a Fórmula 1, ele treinava lá na Fórmula Ford, se eu não estou enganado. E mesmo ali, na primeira temporada dele, ele não foi campeão ainda, né? Tanto que duvidaram dele. Nas primeiras corridas que ele perde, as pessoas começam a questionar ele ali, né? Que ele não era isso tudo, ele não era esse gênio fora da curva. Mas por quê? Haviam circunstâncias ali, por exemplo, na questão do carro, né? Não era só a questão da pilotagem. Só que acontece que de tanto ele treinar, de tanto ele conseguir entender o adversário dele, ele conseguiu entender mecanismos para conseguir vencer a primeira corrida. Tipo assim, não era vencer o campeonato, era vencer a primeira corrida. E a partir do momento que ele começou a vencer a primeira corrida, ele conseguiu entender outros aspectos. Então, são coisas que não é impossível a gente fazer algo de primeira e já dar certo. Se dá certo, é uma exceção, a gente não pode viver das exceções. É necessário treino. E essa é uma parada que eu falo pra mim mesmo, e eu só queria compartilhar aqui. E eu não sei quem vai assistir ou não esse vídeo, mas talvez você, principalmente nesse momento que a gente tem essa polarização, né, das redes sociais, acaba que a gente acha que a gente tem que fazer tudo de primeira. Se a nossa primeira empresa não deu certo, a gente acha que a gente não tem dom para isso. Se você não passa num concurso de primeira, você acha que não é o seu lugar. Se você não passou numa prova do vestibular de primeira, você acha que você não é bom o suficiente. Por isso que existe o estudo, por isso que existe o treino. E tudo é uma questão de se treinar, né? Não tem outra palavra. É você repetir, né? A coisa e a repetição, ela te leva ao ponto de fazer aquilo com excelência, e a partir do ponto em que você vai repetindo, você vai entendendo aquele processo e você vai conseguindo ter outros olhares desse processo, onde você consegue mudar, onde você consegue adaptar, onde você consegue trazer uma visão nova de um outro setor para dentro da sua área. E aí é onde a genialidade pode ir indo
aflorando, né? Então, assim, querer fazer tudo de primeira e dar certo é impossível. E se você, assim como eu, tinha muito essa questão de tudo tinha que sair de primeira, e se não sai você para, você só vai se frustrar e não vai chegar em nenhum lugar na vida. Então, faça, treine e repita até chegar aonde você quer, até chegar no seu objetivo final. E nesse processo, assim, você vê, cara, tô tentando, tô fazendo, mas realmente não é pra mim essa parada. Mas você fez, você treinou, você testou fazer. Só ficar na mente, ah, se eu fizesse isso ia dar certo. Ah, se eu fiz de primeira e não deu certo, não quer dizer nada, né? Você precisa fazer, precisa repetir. E eu deixo até de indicação um livro que se chama Criatividade S.A., que é ali de um dos cofundadores da Pixar, e ele fala, né, que, por exemplo, ele precisou descobrir um novo propósito de vida depois que o propósito primeiro dele, que era da vida dele fazer um filme em animação computacional, computadorizada, depois que ele realiza isso com Toy Story 1, ele perde todo o propósito dele. Então, às vezes você já se focou tanto em querer fazer aquilo que você vem treinando que aí chegou um ponto que tudo se realizou. E então faça, né? Tenha em mente de que nada acontece na primeira vez, tudo necessita de uma constância, necessita de se repetir várias vezes. E isso é para tudo na vida e não é diferente aqui na internet, não é diferente se você quer se tornar um youtuber, se você quer vender mais para a sua empresa, se você quer abrir um negócio, se você quer se tornar um produtor de conteúdo, tudo requer repetição, tudo requer buscar aprendizado e repetir. Mesmo que você seja um gênio, você vai precisar treinar. E se você não é um gênio, não se considera uma pessoa genial ou que tem uma capacidade a mais em alguma coisa, também é necessário você treinar, porque tudo requer treino. Tudo requer treino. Então, essa é a mensagem que eu queria passar hoje, né? Mais uma conversa mesmo, assim, bem franca. E então tudo requer treino, né? Então, valeu. Se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o likezão aqui no vídeo, né? Deixa aqui que isso ajuda muito a chegar a mais pessoas, o canal crescer, ter mais relevância para o YouTube. E se você quer acompanhar a minha jornada aí como empreendedor digital, criando aí minha agência voltada para o marketing automotivo, me siga aí, né, se inscreve aí no canalzinho aqui. Bem aqui você pode se inscrever. E é isso. Valeu, eu sou o Sorriso e até mais. Tamo junto. Falou!